E sabemos também que tem decorrido um processo negocial, tem sido longo a propósito desta guerra, deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, Jorge-General, que novidades é que podemos assistir esta semana? Tem sido, de facto, uma semana muito rica em iniciativas diplomáticas para se encontrar uma solução política para este conflito. Eu, mais uma vez, sublinho que é muito bom este tipo de iniciativas, ao contrário do que há um ano assistíamos, onde não havia nenhuma ponte para se encontrar uma solução desta natureza. Sabemos que este tipo de soluções não é de um dia para o outro e tem avanços, recuos e sobressaltos. Aliás, durante este fim de semana está a haver uma reunião em Berlim, exatamente na sequência de uma série de discussões que existiram ao longo da semana. O que é importante? O que é importante salientar? Em primeiro lugar, a reunião que houve em Londres, em que reuniu o presidente Keir Starmer, exatamente, e também Emmanuel Macron, Keir Starmer e Merz e o chanceler alemão, exatamente. Exatamente, e o presidente Zelensky. Bom, o que nós temos no meio disto tudo é uma proposta ucraniana, uma proposta ucraniana que na realidade não é bem uma proposta ucraniana. É algo que é ucraniano, mas com motivação e apoio europeu. É preciso salvaguardarmos sempre a utilização da palavra europeu. São destas três potências europeias e, portanto, elas não falam exatamente em nome da Europa, falam em nome deles próprios. Ultrapassando este detalhe, há uma série de pontos nesta proposta que, no fundo, não me parecem serem, digamos, pontos de partida para se avançar para uma solução diplomática consistente. O que é importante... Eu posso lhe dar um exemplo concreto, prende-se com a central de Zaporizhia, em que uma das propostas é que a central de Zaporizhia não fique sob controle russo. Eu penso que é uma proposta que se coloca em cima da mesa para ser discutida, mas vejo com alguma dificuldade que a Rússia aceite esta proposta. Mas há outras duas questões que me parecem extremamente importantes. Uma delas prende-se com as garantias de segurança. E aqui há uma série de dificuldades a ultrapassar. Há uma proposta que refere garantias de segurança proporcionadas pelos Estados Unidos, algo parecido com o artigo 5º da NATO. Eu também vejo com muita dificuldade que a Rússia aceite esta proposta. E vamos pôr isto em contexto. Ou seja, a Rússia, do anterior à União Soviética, tinham, digamos, a frente mais avançada da potência rival, os Estados Unidos, na zona da Alemanha. Portanto, havia uma buffer zone que era constituída pelos países do Pacto de Varsóvia. Essa buffer zone desapareceu e hoje essa linha encontra-se na Polónia e na Roménia, nomeadamente com a colocação dos tais mísseis que, teoricamente, serão mísseis para a defesa balística. Defesa aérea, para ser rigoroso, a palavra é esta. Defesa aérea. Bom, eu tenho muitas dúvidas que os russos permitam que esse avanço dessa presença norte-americana vá para a Ucrânia, independentemente de ter sido avançada uma solução tecnológica e que seria monitorizada a partir do espaço. Não sabem exatamente os contornos, mas isso significaria um avanço das forças norte-americanas. Eu tenho muitas dúvidas que os russos vão aceitar isso. Para além disso, quando se fala de garantias de segurança, também se tem que falar nas garantias de segurança à Rússia, porque a Rússia sente também uma ameaça do outro lado. E quando nós falamos nestas temáticas, temos que ver sempre o ponto de vista de ambos os contendores. Obviamente, isto sem estar a dizer estes é que são os bons, aqueles é que são os maus. Todos eles têm os seus motivos, as suas razões e temos que as levar em consideração quando se estuda uma solução. O segundo ponto, que eu tinha referido há pouco, prendia-se com a possibilidade de se realizarem eleições. O presidente Zelensky, que esteve sempre renitente em realizar eleições, e nós percebemos
porquê e a sua legitimidade tem sido posta em causa não só por Putin, mas também por Trump. Veio agora dizer que sim, senhora, está disponível, aliás, um pouco pressionado por Trump, e o que me parece... E até fala num prazo, não é? Sim. Nos próximos 90 dias. Sim, 90 dias, e fala também num referendo. Mas tudo isto está muito embrulhado, porque da minha parte há sempre algum pudor em discutir determinadas questões quando elas são muito ambíguas e nós não temos informação detalhada. Por exemplo, a questão do referendo. Quem é que vai votar nesse referendo? Vai ser a população ucraniana? Vão ser só os residentes naquelas 4 oblasts? Isso não está... Claro, há uma neblina à volta destas discussões, mas o que me parece mais relevante de todo este processo, e era aqui que eu queria chegar, é que há um pedido da parte de Zelensky para os europeus garantirem o processo eleitoral. Isto é algo que também tem que ser detalhado, e tenho muitas dúvidas que os russos acabem por ter alguma resistência a esta matéria. Mas os europeus, mas em que forma? E vai haver também uma colocação, uma projeção de forças no terreno. Tudo isto está muito ambíguo. Há aqui uma nota importante que é a seguinte. Eu percebo que da parte do presidente Zelensky, nesta altura, em que se encontra numa situação política e militar extremamente fragilizada, que queira um cessar-fogo. Porque esse era o argumento, nós só podemos fazer eleições se existir um cessar-fogo, se existirem condições de segurança para que essas eleições se realizem. E isso seria extremamente vantajoso, uma vez que lhe iria permitir respirar fundo e criar condições para se voltar a armar e criar condições para combater os russos depois desse cessar-fogo com uma energia renovada que nesta altura lhe falta. E basicamente é o que nós poderíamos... E no meio disto também há a questão de Donald Trump, não é? O papel desempenhado por Donald Trump nestas negociações. Exatamente. E aliás, a questão da entrevista do Donald Trump ao Politico parece-me algo incontornável, porque se enquadra muito numa discussão que já tivemos aqui na semana passada e que tem sido discutido e encontra-se no topo da agenda na Europa, quer dizer, por todo o mundo, mas a Europa em particular, que se prende com a nova estratégia de segurança norte-americana. E esta entrevista que o presidente Trump dá ao Politico reflete muito do que se encontra plasmado nesse documento e faz algumas acusações contundentes, eu diria mesmo abrasivas, aos dirigentes europeus, considerando-os fracos, considerando-os... no fundo é uma denúncia virulenta daquilo que ele entende como o estado da arte em termos da política na Europa. E, naturalmente, considerando a Europa como uma entidade débil, vulnerável, fraca, e que isso naturalmente vai ter impacto, esta percepção vai ter impacto na forma como ele lida com os europeus. Aliás, nós estamos a ver que neste processo negocial os europeus encontram-se numa situação bastante esquecida. Bom, mas os europeus encontram-se numa situação bastante esquecida porque também fizeram por isso, não é? Porque, como disse o secretário de Estado, Marco Rubio, para se encontrar uma solução política tem que se falar com os russos. Os europeus nunca quiseram falar com os russos e ainda hoje não querem falar com os russos. Como também não tiveram presente na questão do conflito entre Israel e o Irão e nas questões relacionadas com Gaza. Portanto, há aqui uma falta de iniciativa, uma falta de sageza para lidar com estes assuntos, o que me parece que, enfim, olhando para alguns dos dirigentes europeus, nomeadamente para a alta representante, facilmente percebemos o estado, porque é que a Europa se encontra neste estado. Bom, em resposta a esta franqueza, e atenção que eu não estou a fazer juízos de valores... da parte de Donald Trump. Exatamente, eu não estou a fazer juízos de valores, estou pura e simplesmente a relatar o que aconteceu. Eu acho que aquela entrevista é franqueza. Ele não esteve com meias palavras, nem procurou ser politicamente correto, mereceu uma resposta
da parte de altos dirigentes europeus. E falamos do presidente do Conselho Europeu e da presidente da União Europeia, que, no fundo, tiveram um discurso síncrono. Síncrono em que sentido? Disseram que não iriam autorizar a interferência dos Estados Unidos em domínios de política interna europeia. Veremos se, de facto, vão conseguir que esse desiderato prevaleça. Já estamos a ver, António Costa foi quem respondeu às críticas deixadas por Donald Trump. Exatamente. E a Presidente da Comissão Europeia fez também declarações exatamente no mesmo sentido, que, de facto, são reveladoras de um fosso, e isto é que me parece que é relevante, tanto da parte da entrevista do Presidente Trump como da parte da resposta de altos dignitários europeus, é que começa-se a cavar um fosso, aumenta-se a distância entre ex-aliados. E encontramos já numa situação diferente de relacionamento, já com questões muito contundentes a separá-los. E isto tem a ver tudo com o que vai acontecer na Rússia. A posição do presidente norte-americano relativamente, por exemplo, ao presidente Zelensky, que já manifestou publicamente o seu descontentamento, para não utilizar outra palavra mais forte, relativamente a Zelensky. Ou seja, estes comentários que fez relativamente aos dirigentes europeus, ele alargou-os ao presidente Zelensky e disse que o presidente Zelensky, nesta altura, é o responsável por não se ter avançado mais no processo de paz. Veremos o que irá acontecer hoje em Berlim, se vai sair alguma coisa de novo, mas os problemas continuam todos em cima da mesa. É o problema da adesão à NATO. Nesta altura, o presidente Zelensky já tomou uma posição que eu penso que é mais tática, quando diz que, bom, eles na NATO não nos querem, mas deixa sempre a possibilidade do tema vir para a agenda mais tarde. E há a questão dos territórios. E esta, para já, parece-me a temática que é inultrapassável. É que é o ponto mais crítico, não é? Deste acordo, a parte da cedência territorial que a Ucrânia considera que não é vantajosa. Não, a Ucrânia, pura e simplesmente, diz que não cede nessa questão. Pode arranjar, umas vezes, uns artifícios, uma linguagem, mas nós sabemos que é absolutamente perentória relativamente à questão da cedência dos territórios, algo que o presidente Trump já manifestou a disponibilidade para haver essa cedência. A grande questão é, será que a Ucrânia é capaz de recuperar estes territórios? E anda há 4 anos e cerca de 350 mil milhões de dólares para recuperar esses territórios, e parece que não foi capaz de o fazer. A grande questão é, será que no futuro o vai ser? Bom, é que se não existem perspectivas que venha a ser, se calhar justifica que se faça uma abordagem diferente ao problema. Uhum. Olhamos agora concretamente para o caso europeu, para a pressão que pode ou não fazer a Europa. Neste caso, tem referido muito a questão do confisco de bens russos. Bom, há um grande desenvolvimento, e esse desenvolvimento é tão recente que provavelmente a maior parte dos nossos telespectadores ainda não têm conhecimento dele. O que nós discutíamos até há uns dias atrás era, ou provavelmente até anteontem, onde é que a Europa vai encontrar fundos, recursos financeiros, para ajudar a Ucrânia. Essa era a grande questão de fundo. Porque, como nós também já tínhamos antecipado, não era preciso ser doutorado, nem era preciso ser um especialista na área para antecipar as dificuldades que a Europa ia ter. Durante estes cerca de 3 anos de guerra, mesmo com o apoio norte-americano, não se tinha conseguido produzir uma mudança significativa, uma alteração qualitativa no terreno. Como é que a Europa, sem a ajuda americana, quer dizer, a ajuda americana, naturalmente não estamos a falar no equipamento que a Europa vai comprar aos Estados Unidos, que do antecedente não era pago, mas antecipávamos essa dificuldade. Houve aquilo que nós temos conhecimento nas reuniões
do Conselho Europeu. Aliás, a última reunião, que foi um Conselho Europeu que discutiu uma proposta da Comissão. Atenção, um Conselho Europeu que tomou decisões com base apenas nos representantes permanentes dos Estados junto do Conselho. Falamos no COPER, ou depende se quisermos utilizar a designação inglesa ou francesa. Mas o que é um facto é que passaram-se coisas dramáticas,